vez para trazer aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações hoje, a escolinha bíblica. E hoje nós vamos falar sobre, nesse trimestre nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, né? Vamos conhecer os milagres de Jesus. Na aula passada nós estudamos sobre o meu amigo transforma água em vinho. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que fala: o meu amigo ajuda Pedro a pescar muitos peixes. Amém? Vamos fazer uma oração, né, para nós darmos início à nossa aula. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus de eterna bondade, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para adorar o Teu nome, para aprender de Ti. Senhor, eu te peço agora, visita todas as criancinhas que vão assistir esta aula. Senhor, fala com elas, abre o entendimento de cada criança, Senhor, que elas vão entender e compreender o que esta lição quer falar aos corações delas. Senhor, abençoa os seus pais, sua família, Senhor, ajuda, protege, guarda para a glória do Teu nome. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, crianças? E antes de começar a aula, crianças, eu gostaria de fazer uma correção de algo que eu falei na aula passada. Corrigir só os nomes dos discípulos que eu falei para vocês, né? E eu vou agora só corrigir que os nomes dos discípulos, os discípulos são 12 e os nomes dele está escrito em Marcos capítulo 3 versículo, e a partir do versículo 13 até o versículo 19 fala sobre o nome dos discípulos, e eu vou fazer aqui a correção para vocês. Prestem bem atenção: Simão, Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, Felipe, Bartolomeu e Mateus, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote. Amém? Esses eram os discípulos, o nome dos discípulos, tá certo? Vocês pedem para a mamãe e para o papai depois ler em Marcos capítulo 3, e a partir do versículo 13 até o 19. Você diz: papai, lê aqui comigo para eu aprender o nome dos discípulos que a tia Jane falou na aula. Amém? E hoje nós vamos, como eu já falei, a lição de hoje fala sobre o meu amigo ajuda Pedro a pescar muitos peixes. Quem já ouviu essa história? E essa história a leitura bíblica de hoje está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, tá certo? Vocês pedem também para o papai e a mamãe ler para vocês, tá bom? E o memorizando de hoje, para guardar no coração, está em Jeremias 4, versículo 2... Jeremias 42, versículo 6, o memorizando de hoje, que diz assim, ó: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias 42, versículo 6. Agora vamos ler aqui na Bíblia, né? Vocês estão vendo aqui a nossa Bíblia, né? A Bíblia da criança, toda linda, como eu já falei, tem histórias incríveis aqui dentro. Vocês não podem deixar de ler a Bíblia, tá certo? É um livro que nos dá a vida eterna, que nos ensina o caminho dos céus. Aí vamos ler agora a palavra que está em Jeremias 42, aqui na minha Bíblia. Nós vamos ler capítulo 42, Jeremias 42, versículo 6. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Então que nós venhamos, crianças, sempre obedecer. A lição de hoje, ela traz para nós um exemplo, né? Um conselho muito bom. Que conselho é esse, tia Jane? É de que é sempre bom nós obedecermos. Sempre bom nós obedecermos. Sempre que a gente obedece,
ao Senhor Jesus, coisas boas acontecem, né? Como é que você está aí na sua casa? Você está obedecendo o papai, a mamãe? Você obedece a sua tia, a tia na escola, na escolinha bíblica? Então nós temos que obedecer a todos, tá certo? Temos que obedecer o papai, a mamãe, a professora na escola, as tias na escola bíblica, certo? Este é um mandamento do Senhor que nós temos que obedecer. Amém? Aí vamos agora ler a historinha. O que aconteceu? Você sabia que o peixe é um alimento que faz muito bem para a nossa saúde? Pois bem, certo dia Pedro e seus amigos pegaram seus barcos e foram pescar. Aqui está o Pedro e os seus amigos. Pegaram um barquinho e foram pescar. Tá vendo aqui vários barquinhos? Pedro, Tiago e João foram pescar. E Pedro era ótimo pescador e conhecia muito bem aquelas águas. E jogavam a rede para um lado e jogavam para o outro. Ele pegou a rede, tá aqui a rede de pescado, Pedro, né? E ele jogava lá no mar, jogava para um lado, jogava para o outro. E nada, e não pescou nada. Passaram a noite toda. Eu trouxe aqui essa cor para mostrar para vocês, a cor preta, escuro, né? Que significa a noite, que representa a noite. A cor preta representa a noite, tá certo? E aí eles passaram a noite toda pescando. Jogava a rede para um lado, jogava a rede para o outro e não pescaram nada, nada. Aí o que aconteceu? Eles ficaram muito tristes. Quando chegaram à praia, já era de manhã. Quando eles chegaram lá na praia, que eles passaram a noite toda, né? Passaram a noite toda no mar, tentando pescar e nada, não conseguiram. Quando chegaram na praia, já era de manhã. Tá vendo aqui o sol? Aí o sol já tinha nascido, né? E tava tudo lindo, o dia já tava claro. E o que aconteceu? Encontraram Jesus. Olha o que eles encontraram lá na praia. Eles encontraram Jesus, ó, tá vendo? Jesus, ele estava na praia pregando para muitas pessoas. Aqui estão, ó, tinha muitas pessoas, tá vendo esses bonequinhos aqui? Representam as pessoas. Jesus estava pregando a sua palavra, pregando, dizendo que Deus é amor, que Deus é maravilhoso. Era isso que o Senhor Jesus estava pregando, pregando cura, pregando libertação, pregando a salvação. Então Pedro, Tiago e João, quando voltaram do mar, chegaram até a praia e encontraram Jesus pregando a palavra de Deus. Para muitas pessoas, né? Pedro e seus amigos estavam lavando as suas redes. O Pedro, o João e o Tiago já estavam lavando as redes, né? Guardando as redes, porque como eles não tinham achado nada, passaram a noite toda pescando e não conseguiram pescar nem um peixinho. Eles já estavam lavando as redes para guardar. Então Jesus foi até ele e pediu o seu barco. Jesus foi até Pedro e pediu o barco dele. Aí Pedro deu um barquinho para Jesus. Tá vendo aqui? Pedro imediatamente o emprestou. Quando Jesus pediu o barco para o Pedro, Pedro deu logo o barco para Jesus. Então, quando Jesus pedir algo para vocês, vocês façam logo o que Jesus pedir, tá certo? Sejam obedientes, assim como Pedro. Pedro já tinha passado a noite toda pescando. Estava já lavando as redes quando Jesus pediu o barco dele emprestado e Pedro deu logo o barco para Jesus. Pedro, dentro do barco, Jesus continuou a ensinar as pessoas. Ele continuou aqui dentro do barco, Jesus, e continuou ensinando, né, a palavra para todas essas pessoas que estavam aí. E logo depois Jesus
Pedro pediu a Pedro que voltasse a pescar novamente. Jesus disse, Jesus chegou aqui para Pedro e disse, Pedro, volte a pescar novamente. Mas aí Pedro, mas Jesus, eu ir pescar novamente, eu passei a noite toda e não consegui pescar nada. Ele estava triste, estava desanimado porque já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido, né? Mas Pedro, muito obediente, obedeceu à voz do Senhor e disse assim, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas como o Senhor está ordenando, eu vou obedecer. Amém, crianças? Pedro, ele tinha passado a noite toda. Não tinha conseguido, mas ele era obediente. Então vocês sejam obedientes ao papai do céu. Seja obediente à mamãe, ao papai, tá certo? O vovô, a vovó, a titia. Toda vez que o seu pai, sua mãe, o seu avô ou a sua tia pedir para você fazer alguma coisa, faça. Obedeça sempre. Essa lição de hoje traz para nós uma lição que nós devemos ser sempre obedientes. Amém? E agora, esta foi a primeira parte da história, tá certo? Na próxima aula eu vou contar para vocês o que aconteceu depois que Pedro pegou o barco. Jesus mandou Pedro pegar o barco, a rede e jogar no mar novamente. Eu vou dizer para vocês o que foi que aconteceu, tá certo? E aí, agora eu vou chamar aqui a Vitória para cantar uma musiquinha para vocês, um hino, né? Que fala sobre Pedro, Tiago e João. E a Vitória, vamos, Vitória. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Amém? Então eu vou pedir para vocês, a tarefinha de casa hoje é a seguinte, eu não vou mandar a tarefa, mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar um peixe ou um barquinho. Vocês é quem sabe o que vocês vão fazer, tá certo? E aí, na hora que vocês estiverem desenhando o peixinho ou pintando, vocês vão pedir o papai e a mamãe para gravar o vídeo e postar lá no grupo, tá certo? E eu vou fazer um desafio, criança, para vocês. Quem é aí que sabe qual é o final da história? A outra parte da história, o que foi que aconteceu, certo? Tá bom? Eu vou pedir para que os papais não contem as crianças, tá certo? Só é para dizer aquelas que já conhecem a história e que querem contar, tá bom? Quando for na próxima aula, eu vou e termino de contar a historinha para vocês, como é que foi. Olha como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo lindo? Ó, aqui a rede de pescar, vários peixinhos. Aqui no nosso mural nós temos vários peixinhos. Amém? Aqui também, ó, nós temos peixinhos. Aqui é como se os peixinhos estivessem no mar. Os barquinhos. Na próxima aula a tia vai dar a segunda parte da lição. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada criança e a cada família. Amém? E até a próxima.